Glória a Jesus. Glória a Deus. Que alegria estar aqui com os irmãos, né? Nessa noite. Semana passada eu fui privado dessa alegria de estar aqui com os irmãos. Às vezes eu olho para a igreja, às vezes não, todo domingo eu olho para vocês e eu fico me beliscando, dizendo, rapaz, eu sou o pastor dessa igreja. Que eu digo, meu Deus do céu, como Deus é bom, como a graça dele é maravilhosa. E quando eu fico imaginando que isso é só o começo, né? Tudo que Deus tem feito até agora nas nossas vidas, irmãos, é só o começo. De grandes coisas que Ele tem para fazer. Isso não é só um jargão, não, né? E eu vendo aqui de cima, nós já estamos com um santo problema que é de espaço, né? Já temos que comprar mais cadeiras, aleluia, né? Porque a igreja tem que ter pelo menos 30% de lugares vazios, né? Para que outras pessoas possam vir. E nós glorificamos a Deus por isso. Hoje, amados, eu vou ministrar uma palavra que eu creio que eu já ministrei aqui algumas vezes. Algumas vezes ministrei aqui no culto de celebração e outras vezes eu ministrei também no Tadel. Mas Paulo diz que não se cansava de falar as mesmas coisas. E nós tivemos contato também com um grande homem de Deus, que é o pastor Ralph Neighbor, que é o segundo pai da visão da Igreja nos Lares, né? Depois do show, do reverendo show da Coreia. E ele disse que uma pessoa, para fixar alguma coisa, tem que ouvir 6 vezes, né? Eu acredito que seja. E o tema da nossa mensagem hoje é: a ninguém conhecemos segundo a carne. A ninguém conhecemos segundo a carne. O texto é 2 Coríntios 5,16, que diz assim: assim que nós, daqui por diante, a ninguém conhecemos segundo a carne. E se antes conhecemos Cristo segundo a carne, já agora não conhecemos desse modo. Pai, em nome de Jesus, que essa palavra, que é tão cheia de verdades tão profundas, mas ao mesmo tempo tão simples, possam encarnar no meu coração e no coração dos meus irmãos. Apesar de ser, Deus, uma verdade tão profunda e ao mesmo tempo tão simples, ela, eu confesso que às vezes é tão difícil de nós podermos, no dia a dia, vivenciarmos. Mas eu te peço, Senhor, pela tua graça e pela tua misericórdia e pela ação do teu Espírito, Senhor, ó Deus, a começar por mim, que eu possa viver e os meus irmãos também possam viver essa verdade, porque ela é uma verdade libertadora, ela é uma verdade, Deus, que não só nos liberta, mas também é capaz de libertar o outro, Senhor. E eu te peço em nome de Jesus, que a nossa igreja, que a nossa vida possa ser, ó Deus, hoje encharcada dessa verdade, e que nós saiamos daqui com alegria no coração, não com peso de culpa, porque ainda não vivemos 100% essa verdade, mas que saímos daqui, Senhor, com alegria, com esperança e com muita fé, que nós vamos viver essa mensagem, que nós já vivemos essa mensagem, porque eu te oro em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Queridos, essa mensagem, ela é, como eu disse na oração, muito simples, mas muito profunda, mas muito difícil também da gente viver no dia a dia, porque o homem natural, ele não olha para as pessoas segundo a ótica do Espírito, ele não olha para as pessoas segundo a ótica de Deus. O homem natural, ele olha as pessoas segundo a ótica da carne. Ele não olha para ninguém e vê aquela pessoa já transformada antes que a transformação aconteça. E é isso que nós vamos ministrar, e é isso que essa palavra quer nos dizer. Paulo escreve aos Coríntios, e a igreja de Corinto era a igreja que tinha gente mais complicada de todas as igrejas que Paulo plantou e fundou, e cuidou e escreveu.
era a igreja que tinha mais dons, que as pessoas tinham mais talentos, mais dons espirituais, mas era uma igreja de gente mais complicada, do ponto de vista da ótica da carne. E não é por acaso que Paulo escreve à igreja de Coríntios e dá essa direção, ensina esse princípio, que a ninguém nós devemos conhecer, nós devemos olhar sobre a ótica do natural da carne, e sim sobre a ótica do espírito, né? E isso é uma realidade que acontece no mundo espiritual, que nem sempre ainda aconteceu no mundo natural. Quer dizer, aquele irmão que ainda está tendo algumas atitudes que não são condizentes com a atitude de um cristão, no mundo natural ele é assim, mas no mundo espiritual ele não é mais. Aleluia! Quantos estão entendendo? Não, glória a Deus. Às vezes aquele discípulo que ainda está dando um certo trabalho, mas no mundo natural ele é assim, mas no mundo espiritual ele não é mais não. No mundo espiritual ele é uma bênção, aleluia. E é assim que nós devemos olhá-lo, não é? Hebreus 11:1 diz assim: ora, a fé é a certeza de coisas que se esperam e a convicção de fatos que não se veem. Então a fé, irmãos, é a convicção de fatos. E eu vou dizer uma coisa para vocês, que isso é uma verdade, que uma pessoa só pode passar por uma transformação se alguém acreditar naquela mudança. Todos nós precisamos de alguém que acredite na gente, porque tudo que é ligado na terra é ligado no céu. Primeiro tem que ser ligado na terra, para depois ser ligado no céu. Primeiro temos que ligar na terra para aquilo que já está ligado no céu, vindo do céu para a terra. Então, primeiro a gente tem que acreditar na mudança da pessoa, para poder, aquela pessoa que lá espiritualmente no céu já é transformada e mudada, já é a própria justiça de Deus, que ela possa também ser. Aleluia! Quantos podem dar um glória a Deus por isso? Então, infelizmente, alguns cristãos não sabem o que é fé, e ficam usando essa palavra fé de uma forma leviana, de uma forma errada. Então, veja um exemplo aqui. Alguém pode perguntar a uma esposa como é que vai ser o marido, e a forma certa dela responder: olha, meu marido eu vejo como homem de Deus. Amém? Muitas vezes ele ainda não é um homem de Deus, ainda não está como Deus espera que ele esteja, mas uma maneira certa de nós enxergarmos as pessoas sobre a ótica de Deus, sobre o olhar de Deus, e lançarmos sobre ela uma palavra de fé, é nós começarmos a olhar as pessoas como Deus vê. Aleluia, irmãos? Né? Então, isso é uma verdade, nós vamos aprender isso hoje. Veja bem, uma pergunta que eu quero fazer para vocês hoje: não é um fato que vocês estão sentados numa cadeira, sim ou não? Sim. Quantos têm fé bíblica de que você está sentado nessa cadeira? Então, se você está sentado nessa cadeira, você não tem fé bíblica para afirmar que você está sentado na cadeira. Não precisa de fé para estar sentado na cadeira. Quantos estão entendendo isso? Então, a fé bíblica é uma convicção de um fato que ainda não dá para enxergar com os olhos naturais. E para você ver uma transformação na vida de uma pessoa, você precisa olhar não com os olhos naturais, mas você precisa olhar essa pessoa com os olhos espirituais. Aleluia! Glória a Deus! Então o texto diz que nós devemos enxergar as pessoas diferentes. Se você enxergar as pessoas no natural, você está vendo essas pessoas da forma errada. E o texto que nós lemos fala que sobre ninguém, inclusive sobre você mesmo, a partir de hoje, você não pode se olhar sobre os olhos naturais. A ninguém. Nós aqui, há 15 dias atrás, aprendemos que nós já somos a própria justiça de Deus. Ou seja, Deus nos vê perfeitos. Deus não nos vê com os nossos defeitos. E a Bíblia diz que quem está em Cristo já é uma nova criatura. Dá um glória a Deus aí, meu irmão, aleluia. Então, se você quiser que uma realidade espiritual se materialize no mundo natural, você tem que ficar enxergando aquela realidade espiritual para poder se apropriar dela. Porque é pela fé que as realidades espirituais se manifestam no mundo natural. Irmãos, eu quero dizer uma coisa para vocês.
olha, uma pessoa ser transformada, mudar o seu caráter, é um milagre maior do que um cego ver, coxo andar. É um milagre maior do que alguém ser curado de câncer, de AIDS. Quantos estão entendendo o que eu estou dizendo? A pessoa mudar a sua essência, transformar o seu coração, tirar o coração de pedra e receber um coração de carne, e tirar a essência do homem natural e receber a essência de Jesus, irmãos, é o maior milagre que existe. E esse milagre não acontece de outra maneira, ele só acontece mediante a fé, porque a Bíblia diz que o justo vive pela fé. Então nós não devemos enxergar a ninguém sob os olhos naturais, a ninguém segundo a carne, nós não devemos enxergar. E eu confesso aos irmãos que eu procuro me policiar, mas de vez em quando eu estou errando nessa área ainda, que às vezes eu fico olhando as pessoas sobre o olhar natural, e às vezes achando que aquela pessoa nunca vai mudar, irmãos, mas isso está errado. Por pior, por mais difícil que aquela pessoa seja, você jamais deve olhá-la sobre o ponto de vista da carne. Ele pode ser um drogado, ele pode ser uma pessoa que o mundo inteiro não acredita, mas você não deve desacreditar daquele que Jesus ainda acredita nele, aleluia. Você deve ser a boca de Deus, você deve ser os olhos de Deus, você deve ser a mente de Deus, você deve ser os braços de Deus, você deve ser a Deus purinho aqui andando na terra, porque a Bíblia diz de que tal qual Jesus é, nós já somos. Quantos entenderam? Dão glória a Deus. Irmãos, esse é o maior segredo para você, uma pessoa ver uma pessoa sendo transformada. Irmãos, se não tiver ninguém que acredite em alguém, nessa pessoa, dificilmente ele será transformado, porque há coisas que só nós podemos fazer. Há coisas, queridos, que Deus não vai fazer, porque Ele deixou para nós fazermos. Quando Ele foi ressuscitar Lázaro, Ele mandou tirar a pedra. Então, olha, uma coisa que é fundamental para uma pessoa mudar, é que alguém acredite na mudança dele, é que alguém aplique fé na vida dele. E eu quero dizer uma coisa para vocês, se eu abrisse aqui hoje para testemunhos, viu, pastor Edinho? Quantos testemunhos nós teríamos de pessoas aqui que ninguém acreditava, de pessoas aqui que não acreditavam nem em si mesmas, que hoje estão aqui e são bênção da vida dessa igreja, são bênção do reino de Deus, pessoas que nem elas mesmas acreditavam, mas alguém acreditou em você, para você estar aqui, querido. E nós não podemos desistir de ninguém, irmãos. Nós temos que acreditar até a última possibilidade da transformação na vida dessa pessoa, aleluia. Em primeiro lugar, nós não devemos conhecer a nós mesmos segundo a carne, porque o diabo é mentiroso, irmãos. O diabo muitas vezes quer nos neutralizar, viu, pastor Paulo? Muitas vezes ele quer nos paralisar. E ele começa a mentir e dizer coisas ao nosso respeito, no nosso ouvido, que Deus não pensa assim a nosso respeito. E nós temos que parar de ouvir as mentiras do diabo. E se você que está aqui hoje, meu irmão, você se vê segundo a carne, segundo a ótica natural, sabe qual é a tendência? É você ficar deprimido, é você ficar desestimulado, é você achar que não merece. E eu quero dizer em nome de Jesus, pare com isso, porque se você não merecesse, Deus não tinha dado o melhor que Deus tinha por você. Jesus morreu na cruz para que você mude, para que você transforme, para que a sua essência seja igual à essência do Senhor Jesus Cristo. Então para de ouvir as mentiras do diabo. E alguns até acham que é humildade, quando a pessoa se acha um pecador. Ah, eu sou um pecador, eu sou fraco, eu não dou conta. Isso não é humildade não, meu irmão. Isso não é humildade não. Você não é um pecador não. Você como diz, como é que o Inácio diz, Paulo? Um bocado de...
Ele diz, rapaz, aqui em casa estava cheio de ex-malandro arrependido, aleluia. Eu quero dizer que um dia você pode até ter sido, mas hoje você não é mais não. O sangue de Jesus já te perdoou, já te limpou, já te purificou. Você é uma nova criatura em Cristo Jesus. As coisas velhas já passaram e eis que tudo se fez novo diante de você, aleluia. Para de ouvir o diabo. Até a forma de você pedir perdão a Deus é diferente quando você entende esse princípio. Não é? Você chega para Deus quando você sabe quem você é em Deus. Você diz, Pai, me perdoa, porque eu pequei. Ao pecar eu estava agindo contra a minha verdadeira natureza. Pai, eu fui incoerente com a minha realidade espiritual. Até na hora de pedir perdão, você pede diferente. Pai, eu pequei, é verdade, mas eu não sou nada disso, aleluia. Eu sou lavado pelo sangue de Jesus, eu sou ungido, eu sou abençoado, eu já fui abençoado com toda sorte de bênçãos espirituais, eu sou mais que vencedor, aleluia, aleluia. A Bíblia diz que o homem pode cair 7 vezes Deus levanta, aleluia. Não fique aí lambendo as suas feridas, saiba que Deus não desiste de você, independente de como você esteja, glória a Deus. Você tem que enxergar a realidade espiritual de quem você é em Cristo. Como eu disse, se alguém está em Cristo, é nova criatura, as coisas antigas passaram, eis que novas todas as coisas se fizeram. Queridos, Deus não é limitado pelo tempo. Agora que você foi colocado em Cristo, toda a realidade de Cristo se tornou a sua realidade. Quando Cristo foi crucificado, sua velha natureza foi crucificada também. Quando foi sepultado, sua velha natureza foi sepultada também. E quando Jesus ressuscitou, você também ressuscitou. E agora você é uma nova criatura. Você nasceu de novo, aleluia. Efésios 2, 6 e 7 diz assim: Deus nos ressuscitou com Cristo e com Ele nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus, para mostrar nas eras que hão de vir a incomparável riqueza de sua graça, demonstrada em sua bondade para conosco em Cristo Jesus. Quando Jesus foi ao céu, querido, e foi colocado à direita do Pai, onde é que você ficou? A Bíblia diz que eu e vocês ficamos à direita de Jesus, aleluia. Lá no céu nós reinamos, nós estamos lá em cima, irmãos, aleluia. Não interessa quais sejam as circunstâncias que rodeiam a minha vida, aleluia. Você tem que enxergar a realidade espiritual de quem Jesus é e de quem você é em Jesus. 1 João 4, 4b diz: maior aquele que está em vós do que aquele que está no mundo. Você já parou para pensar quem está em você? Aleluia, glória a Deus. Você vai orar por algum endemoniado, doente, deprimido? Tem alguém para discipular, uma célula para liderar, uma escola para evangelizar? Ore com fé e vá com autoridade, porque Jesus mora dentro de você. Abra a sua boca profética e profetize, aleluia, porque toda a autoridade Jesus já lhe deu, glória, aleluia, por isso. 2 Coríntios 4,18 diz: assim fixamos os olhos, não naquilo que se vê, mas no que não se vê, pois o que se vê é transitório, mas o que não se vê é eterno, aleluia. Em segundo lugar, não devemos conhecer os nossos irmãos em Cristo segundo a carne, e de vez em quando a gente corre esse risco, irmãos, de ficar olhando as pessoas e julgando-as por aquilo que elas ainda são. E a gente sabe que o cristianismo é relacionamento, é comunhão. E na convivência com os irmãos, muitas vezes, a gente começa a ver as falhas do irmão. E aí a gente começa a enxergar os irmãos segundo a carne. E é por isso, irmãos, que eu pessoalmente nunca cheguei aqui e disse que eu era infalível. Porque infalível é só o Papa. Entende? E às vezes a pastora Donete até briga comigo assim no bom sentido, que ela acha que eu exagero os meus defeitos, mas não é não, irmãos. Sabe para que é? Eu sei que eu tenho uma responsabilidade de ser, na verdade, um exemplo para todos vocês, mas de vez em quando eu posso falhar, de vez em quando eu posso errar, mas eu não quero que vocês me vejam segundo a carne, aleluia.
Glória a Deus. Eu quero que vocês me vejam segundo o Espírito. Glória a Deus. Num dia que eu tive uma má atitude aqui na presença de vocês, num culto, na segunda-feira eu confessei para o meu discipulador, e aí ele me orientou como é que eu devia chegar aqui, pedir perdão aos irmãos, mas ele disse, mas não fique falando muita coisa não, seja bem sucinto, não fique ouvindo também as mentiras do diabo, porque quando a gente erra e quando a gente vê os outros errando, a tendência nossa é a gente ficar enxergando as pessoas segundo aquela falha. Essa é a tendência natural, não é? E quando a gente fica também olhando só os defeitos das pessoas, a tendência nossa é a gente ficar também deprimido. Faz mal para a nossa vida espiritual. A gente ficar olhando só os defeitos. Faz mal, a gente pode ficar deprimido, às vezes cínico, crítico, só vendo os defeitos. Pessimista sobre a igreja, sobre as células, por causa das falhas. Isso é um pecado, irmãos. Isso não edifica a vida de ninguém, a gente ficar olhando por defeitos dos outros. Não é? Ou a gente fica deprimido, ou fica aquele cristão, aquele crente que fica crítico demais. Isso não edifica. Porque enquanto eu estou olhando para os defeitos dos outros, eu estou me esquecendo dos meus e de cuidar da minha vida. Nós temos que olhar para as pessoas com a ótica espiritual, para os nossos irmãos, porque eles nasceram de novo, já são novas criaturas. Jesus está dentro deles, eles são lavados pelo sangue de Jesus. Talvez ainda não se materializou na vida de algum deles, algumas áreas ainda, mas se você começar a olhar pelos olhos espirituais, com certeza você vai contribuir para a mudança, para a materialização dessa verdade espiritual, dessa mudança, desse ajuste na vida dos seus irmãos. Amém? Então, alguém que só fica falando dos defeitos dos outros, eu digo com todo amor e carinho que é doente espiritual. Porque, às vezes, essas pessoas, assim, muito críticas, elas vão encontrar defeito até no céu. Então, Mateus 6, 22, 23, diz assim, são os olhos a lâmpada do corpo. Se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo será luminoso. Se, porém, forem maus, todo o teu corpo estará em trevas. Então, quem fica em trevas é quem tem os olhos maus. Quem tem o olho bom só vê bondade. Quem tem o olho bom só vê coisas boas. Amém, irmãos? Então, é pecado ficar vendo o irmão no natural, né? Olha, até na hora de corrigir uma pessoa, quando você olha com o olho natural e espiritual, é diferente. Segundo a carne, quando você vai corrigir alguém, você diz assim, olha, vejo que você tem um defeito horrível, uma falha, você é muito grosso, trata as pessoas com falta de amor, porque eu te amo, eu tenho que te corrigir. Isso é uma correção segundo a carne, mas segundo a ótica do Espírito é assim, eu te conheço, como você é no mundo espiritual, você está impregnado com o amor de Deus. Sabe, meu irmão, que em Romanos 5 diz que o amor de Deus foi derramado em seu coração. Em 2 Timóteo 1,7 diz que Deus já te deu um espírito de amor. Em 2 Coríntios 6,17 diz que você é um só espírito com Ele, com Jesus. Em 1 João 4,8 diz que Deus é amor e você também é amor. Certo? Mas naquele momento eu vi você tratar aquele irmão sem amor, mas não era você. Peça perdão a ele e a Deus, né? E você não agiu segundo como você é, porque eu conheço você. Então, e assim você reafirma quem é a pessoa em Cristo. Porque a correção não é para humilhar, não é para destruir. A correção é para corrigir. Sempre quando eu ia corrigir os meus filhos, principalmente a Esther, que foi que apanhou mais, a bichinha. Mas hoje não apanha não, irmão. Penso que, olha, disciplina faz efeito, viu? Porque a Esther está uma benção, não é, Angélica? Ela continua com um temperamento forte, né? Que é o temperamento dela, né? É o jeitinho dela. Ela vai, Deus fez assim, porque tem um propósito na vida dela do jeito que ela é. Mas sempre que eu corrigia, eu dizia porque eu ia dar umas palmadinhas nela, e eu dava, e eu dizia, mas minha filha, você não é assim. Você é uma menina obediente, você é uma menina boa, você é uma bênção. Porque assim é que a gente tem que corrigir, né? Porque a correção não é para humilhar, a correção é só para corrigir. Amém, irmãos? E Romanos 15, 14 diz, e certo estou, meus irmãos, se eu mesmo, a vosso respeito, de que estáis possuídos de quê? De bondade, cheio de todo conhecimento,
apto para vos admoestar uns aos outros. Todos nós, essa palavra é para a minha vida e para a sua vida, aleluia. Em terceiro lugar, nós não devemos conhecer as pessoas que ainda não se converteram segundo a carne. Dos grandes segredos, que você quiser ganhar alguém para Jesus, é não olhar segundo a carne. É não olhar como ele está. O cara pode ser o maior drogado do mundo, o maior cachaceiro do bairro, ele pode ser o pior marido que tiver, bate na mulher todo dia, mas você não deve olhá-lo assim. Ou seja, veja o que diz em 2 Coríntios 5,19, que Deus em Cristo estava reconciliando consigo o mundo, não levando em conta o pecado dos homens, e nos confiou a mensagem da reconciliação. Através de Jesus, a Bíblia diz que o homem sem Jesus é inimigo de Deus. E em Jesus, esse homem foi reconciliado com Deus. Em Jesus, ele foi reconciliado. E a mensagem da igreja é a mensagem da reconciliação. Diga para o seu vizinho, a sua boca é boca de Deus, para que haja reconciliação na sua casa, na sua rua, no seu bairro, na sua cidade, no Brasil e no mundo, aleluia. Nós temos a mensagem da reconciliação, porque, irmãos, já basta o diabo acusando, né? Já basta o diabo botando para baixo, já basta os usados pelo diabo botando para baixo as pessoas. Nós somos cheios de Jesus e, portanto, a nossa palavra diante das pessoas que não têm, não é para ficar julgando, não é para ficar falando mal, não. Nós temos que enxergar a realidade espiritual, temos que ver as pessoas como Jesus vê. Jesus já lavou os pecados de toda a humanidade, irmãos. E a salvação foi adquirida na cruz por todos. Agora, só serão salvos aqueles que receberem a Jesus. Aleluia. Não há ninguém que possa ficar fora dessa salvação. Não é? Pastor Cho conta uma história lá na Coreia, há mais ou menos uns 50 anos atrás, que tinha uma senhorinha lá na igreja dele, que era mãe de uma menina que era prostituta, e que ela orava já há muito tempo por essa menina, só que ela orava errado. Quando ela ia orar pela menina, ela disse, olha, ela orava assim, Senhor, salva a vida da minha filha que é uma prostituta. E o pastor Cho ouviu ela orando, ouviu a oração dela, disse, olha minha irmã, a senhora está orando diferente. E aí ele ensinou a mulher a orar segundo a ótica do Espírito. E ela passou a orar, visualizando usar o sangue de Jesus, lavando aquela menina, aleluia. E ela começou a orar assim, irmãos, a minha filha é uma bênção. Eu vejo a minha filha uma pastora, aleluia. Eu vejo a minha filha já aqui na igreja. Eu vejo a minha filha salva, aleluia. E não é que essa menina, ela aceitou a Jesus. Ela casou com um obreiro muito abençoado da igreja do pastor Cho. E aquela menina se tornou uma pastora, aleluia. E pregou o evangelho, glória a Deus, irmãos. Esse é um dos grandes segredos. Tem outra ilustração que é verídica, que é de um ex-integrante de uma gangue lá nos Estados Unidos, chamado Hells Angels, que quer dizer anjos do inferno. Era aqueles caras que andam naquelas motos grandes, que é tudo tatuado, né? Olha o nome, anjos do inferno, né? Os caras com aquelas capas zona, né? E ele era um cara que fazia ladrão, roubava, fazia toda sorte de coisas erradas. E a mãe dele era evangélica, ela orava por eles, e nada do menino se converter. E ela começou a entender que a oração dela, ela estava fazendo uma oração errada, porque ela estava orando e vendo o filho sobre a ótica da carne. E ela entendeu que tinha que orar diferente, vendo aquele rapaz como um grande homem de Deus. E ela começou a orar segundo a ótica do Espírito, crendo que Jesus ia salvar a vida dele. E ela dizia, olha, eu já vejo o meu filho como um grande homem de Deus, não é? E assim e tal. E aí um dia Deus falou para ela, olha, o nome do seu filho agora vai mudar, vai ser Moisés. Por quê? Ela perguntou a Deus, porque ele vai ser um grande líder, um grande libertador de muitas pessoas. E aí toda vida que ela chegava perto dele, chamava ele de Moisés. E ele dizia, mãe, mas o meu nome não é Moisés. Mas meu filho, mas agora eu mudei o seu nome. Você é Moisés.
porque você já está diferente e tal. E aí ele começou e chamava de Moisés, e ele começou a ver mudanças também na vida dela, porque ele não pegava mais no pé para ela ir para a igreja. Mãe, a senhora está mudada, o que foi que houve? E ela disse, meu filho, é porque eu já vejo você como homem de Deus, você é Moisés, e através da fé eu já vejo essas realidades espirituais acontecendo na sua vida. Irmãos, semanas depois, ele estava fugindo de outra gangue que queria matá-lo, e começou, o pastor Edinho, ter medo de ir para o inferno. E aí ele parou na primeira cabine telefônica e ligou a cobrar para a mãe dele e disse, mãe, vão me matar. E ela disse, não vão não, meu filho, o que é que eu faço? Ele disse, repita essa oração. E agora, vem para casa, você vai ser um grande homem de Deus, irmãos. E ele se tornou um grande homem de Deus. E hoje é um grande líder de um grande ministério, cuidando de presidiários dos Estados Unidos, aleluia. Então nós precisamos, irmãos, olhar segundo a ótica, não segundo a ótica da carne para as pessoas, mas segundo a ótica de Deus. Primeiro olhando para a gente, depois olhando para os nossos irmãos, e depois olhando lá para os perdidos, as pessoas estão lá fora, no pecado ainda. Amém? Vamos ficar de pé, queridos, em nome de Jesus. Glória a Deus. Ministério de louvor e adoração. Não tem uma canção evangelística, né? Quero fazer um apelo. Querido, se você está aqui hoje à noite e você diz, pastor, eu entendi hoje que hoje é o meu dia de eu me render aos pés de Jesus Cristo. Pastor, eu entendi que a maneira como Deus me vê não é a maneira como o mundo tem me visto. Eu quero dizer para você que entrou aqui hoje à noite e que as pessoas têm olhado para você e têm dito assim, olha, esse aí não tem mais jeito. Eu quero dizer que você entrou numa igreja que a gente olha para as pessoas, não sobre a ótica da carne, mas sobre a ótica do Espírito. Eu quero dizer para você que muitas destas que estão sentadas perto de você já passaram por essa transformação nas suas vidas. Chegaram aqui como você chegou hoje, sem esperança. Mas eu quero declarar que você já é uma nova criatura em Cristo Jesus. Eu quero declarar que o sangue de Jesus foi derramado naquela cruz também por você. E eu quero declarar que você não é nada disso que as pessoas têm falado ao seu respeito. Que você é um homem de Deus, que você é uma mulher de Deus, que Jesus lhe ama muito, que Ele não desistiu de você. E eu quero dizer que essa igreja também não desiste de você. Amém? E se essa noite você quer ter esse encontro transformador com a pessoa de Jesus, se você quer ter esse encontro que vai trazer, materializar o que já tem sido escrito ao seu respeito no céu, aqui para a terra, você precisa tomar uma atitude hoje à noite. Você precisa tomar uma atitude hoje à noite, para que agora se materialize aquilo que já é uma realidade lá do céu. No céu você é um homem de Deus. No céu você é amado por Deus. No céu você já é parecido com Jesus. No céu você já é mais que vencedor. No céu você nada disso que você tem vivido até o dia de hoje. No céu você já é lavado e remido pelo sangue do Cordeiro. No céu você é um bom marido. No céu você é o melhor filho. No céu você é o melhor vizinho. No céu você é manso. No céu você é cheio de amor. No céu você é cheio de fé. No céu você é cheio de alegria. Você não é deprimido, você não é triste. No céu você já é alguém que vive uma vida em santidade. No céu você não precisa mais acordar e não saber o que vai fazer naquele dia. No céu você já é alguém que Deus já escreveu a sua história. No céu você tem propósito na sua vida. No céu você tem sonhos e tem planos e tem projetos. E assim como é no céu, também Deus quer que seja na terra na sua vida. E para isso você precisa
Você precisa receber Jesus como dono da sua vida. Esse é o segredo. Você precisa deixar Jesus governar a sua vida, porque você já tem tentado fazer isso e não tem dado certo. Sabe por quê? Porque você tem andado nessa terra aqui segundo a ótica da carne, segundo a ótica do natural, segundo a ótica do que é carnal. E a palavra diz que o que é carnal é passageiro, mas o que é espiritual é eterno. O que é espiritual não vai passar, vai ficar para a eternidade. O que é espiritual, queridos, é uma paz interior que a gente não consegue explicar diante das circunstâncias, às vezes, adversas. É isso que já está escrito lá no céu, ao seu respeito. E você precisa hoje ligar aqui na terra. Você precisa dar o start, colocar a chave, aleluia, que vai abrir uma possibilidade de uma vida aqui na terra, segundo a vontade de Deus e segundo a ótica do Espírito. Jesus quer transformar até o seu passado. Ele é capaz de reaver até as coisas que você perdeu por atitudes erradas, escolhas erradas. Ele é capaz de reaver, Ele é capaz de lhe dar. A Bíblia diz que a glória da última casa, ela é maior do que a primeira. A glória da última casa, ela é maior do que a primeira. Aleluia. Você não sabe o que Jesus tem reservado para a sua vida. Você nem imagina. E eu quero lhe convidar a hoje você começar essa maravilhosa estrada. Aleluia. Eu quero lhe convidar hoje a você começar essa maravilhosa história que Deus tem para você. Você tem que fazer hoje é receber a Jesus Cristo como o dono da sua vida, como o Senhor da sua vida, como aquele que vai lhe guiar a partir de hoje. Se você quer fazer isso, enquanto nós adoramos a Jesus, você vai sair do seu lugar e você vai vir aqui à frente agora. Se você está desviado dos caminhos do Senhor Jesus, é hoje o dia de você voltar. Ele não esqueceu de você, Ele não abriu mão de você. Glória a Deus. Você é um soldado que Ele não abriu mão ainda de você. Ele espera nas suas fileiras novamente. Vamos adorar o Rei e deixar o Espírito fazer a obra. Aleluia. E nunca houve noite que pudesse impedir o nascer do sol e a esperança. E não há problemas que possam impedir. Você pode sair do seu lugar sem vergonha alguma. Aleluia. Deus te abençoe. Nunca houve noite que pode vir pudesse em nome de impedir Jesus. o nascer do sol e a esperança. E não há problema que Deus te possa abençoe. impedir. Você pode vir, querido. Você pode vir. Não tenha vergonha. Haverá um milagre dentro de mim, venecer um rio pra me dar a vida. Esse rio queimando lá na cruz, ao lado de Jesus. Deus abençoe. Haverá um milagre dentro de mim, venecer um rio pra me dar a vida. Esse rio queimando lá na cruz, ao lado de Jesus. Você pode sair do seu lugar, vem correndo. Aquilo que parecia impossível, saia do seu lugar e venha, em nome de Jesus. Venha receber a Jesus como dono da sua vida. Pode vir correndo. Parecia ser minha morte, mas Jesus mudou minha sorte. Sou milagre, estou aqui. Aquilo que parecia impossível, não tenha vergonha não. Você está desviado dos caminhos do Senhor. Você pode vir, não tenha vergonha não. De recomeçar. Um dia eu tive que recomeçar. Minha sorte. Sou milagre, estou aqui. Muda-me, sou teu milagre. Aleluia. Usa-me, eu quero te servir.
impossível. Deus te abençoe, querida. Aquilo que parecia. Nós estamos precisando aqui de mais intercessores. Aquilo que parecia ser minha morte, mas Jesus mudou minha sorte. Sou milagre, estou aqui. Mais uma vez, levanta a tua mão e adora. Aquilo que parecia impossível, essa é a minha vida e a sua. Aquilo que parecia não ter saída. Aquilo que parecia, mas Jesus mudou. Sou milagre, estou aqui. Aquilo que parecia, aquilo que parecia não ter saída. Tem saída sim. Aquilo que parecia, a saída é Jesus. Forte, mas Jesus mudou. Minha sorte. Sou milagre, estou aqui. Aleluia, aleluia. Quantos podem dar uma forte salva de palmas para Jesus? Glória a Deus. Esse Jesus é tremendo. Jesus é tremendo, aleluia. Glória a Deus. Eu queria que vocês que vieram na frente repetissem uma oração comigo, tá bom? Diga assim: Senhor Jesus Cristo, nessa noite eu te recebo como dono da minha vida. Perdoa meus pecados, escreve o meu nome no livro da vida, me dá alegria da tua salvação, porque eu te oro em nome de Jesus, amém? Pai, obrigado por essas vidas preciosas, que o Senhor possa cuidar de cada uma, e o Senhor possa nos ajudar também a cuidá-los, para que eles possam, ó Deus, serem consolidados, para que eles possam crescer no teu conhecimento, até ficarem à estatura do Senhor Jesus Cristo. Obrigado por eles, em nome de Jesus, amém? Glória a Deus. Queridos, eu queria, glória, pode aplaudir bem forte, irmão. É festa no céu, rapaz. Uma vida é festa no céu. Uma é festa, imagina. Imagina uma. São várias, aleluia. O evangelho é o poder de Deus. Aonde esse evangelho é pregado, irmão, um negócio sério. O evangelho é o poder de Deus. Onde ele é pregado, o poder de Deus se manifesta. Mas olha, tem notícia boa para vocês. Essa é a decisão mais importante que vocês tomaram na vida de vocês, sabia? Porque todas as outras decisões vão derivar dessa. Todas as outras. Porque a partir de hoje vocês vão ter não só Deus para ajudá-los nas decisões, mas vocês vão ter os irmãos, a igreja também, para ajudar, não é? Aqui na terra como no céu, né? A igreja traz a terra para o céu. A igreja traz a terra para o céu. Por mais que ela tenha lá seus defeitos, as pessoas, né? Mas é quem traz a terra para o céu. Então, vocês não estão mais só. E a decisão mais importante, porque a partir dessa decisão, todas as outras, como quem vai casar, ou se já casou, o casamento vai melhorar, né? Aleluia. E a outra coisa que eu queria dizer para vocês é que não desistam dessa decisão. Em abril de 81, eu tomei essa decisão. E quando eu saí da igreja, o capeta já foi lá no meu ouvido, né? E eu disse, agora eu vou ser crente, né? Naquela época, ser crente era um negócio do outro mundo mesmo, viu? Era um negócio assim que parecia um povo do outro planeta, era um ET, né? No início dos anos 80, tinham poucos, parece que era um ET, pastor Paulo. Eu digo, rapaz, eu vou ser crente, como é que vai ser agora? Era um povo assim meio fechado, distante e tal, mas é só conversa fiada do diabo, não escutem não, tá bom? A outra novidade boa é que vocês vão ter alguém para cuidar de vocês, viu? Amém, que Deus honre essa palavra. Porque aqui nós temos reuniões menores dos lares, as células, tem discipulado 1 a 1, que a gente vai cuidar de vocês, tá bom? E vocês não estão mais só não, ó a família que vocês ganharam, ó. Pensa uma família de gente bonita aí, ó. Só gente bonita, dá um abraço aí apertado agora em quem entregou a vida para Jesus.
Pensa uma família bonita. Ainda bem que eles estavam olhando para lá, não era para cá. Não, também eu sou marromeno, dou para o gasto. Aleluia. E agora eu queria pegar telefone, endereço de vocês. E aí vocês vão ali para uma salinha, tá bom? E voltam já, tá joia? Leva ali os conselheiros. Podeis assentar, irmãos.